É, rapaz, pra quem aí achava que a era dos pivôs tinha acabado na NBA, depois do que rolou ontem, eu mudaria de ideia, tá? Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui na área trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E cara, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada. Por isso que é muito importante a sua inscrição e além disso, você ainda vai estar ajudando o projeto a continuar crescendo, tá bom? Galera, ontem tivemos uma rodada simplesmente espetacular e uma rodada que foi marcada por grandes atuações dos principais pivôs da NBA. Por exemplo, o Karl Anthony Towns teve o seu career high contra o San Antonio Spurs, cara. O Towns, pivô do Wolves, teve nada mais, nada menos do que 60 pontos, cara. Foi uma atuação simplesmente brilhante, mas quem de fato, né, roubou a cena e chamou toda a atenção foram Nikola Jokic e Joel Embiid, cara. Os dois que se enfrentaram na rodada de ontem, né? Sixers enfrentou o Denver e o Jokic saiu vencedor porque o Nuggets venceu. Mas, na verdade, eu acho que quem saiu realmente vencedor foram nós, fãs, né, cara? Porque vimos uma prova real de que a era dos pivôs ainda não acabou. Que os pivôs ainda assim podem dominar a NBA. Tanto é que na última temporada, os dois principais candidatos a MVP foram dois pivôs, Embiid e Jokic. E nessa temporada, parece, se tudo caminhar do jeito que tá, que vai ficar entre os dois novamente. Mas aí eu quero trazer o seguinte debate. Quem é, de fato, o melhor pivô da NBA hoje? Joel Embiid ou Nikola Jokic? O Towns não vai entrar nessa disputa, porque para mim o Towns ainda tá um degrau abaixo desses dois, mas ele também é um pivô absurdo que, se tiver uma evolução em alguns aspectos do seu jogo, pode acabar estando nessa discussão. Mas hoje ele tá de fora, por isso que a discussão vai ser entre esses dois, Jokic e Joel Embiid, cara. Vou falar sobre os dois e vou dar a minha opinião sobre quem que eu acho melhor, tá bom? Mas antes, eu tenho aquele recadinho maroto do NBA League Pass pra você, cara. Então escuta aí e daqui a pouquinho a gente já começa o vídeo. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, cara. Primeiramente, isso aqui é totalmente gosto, tá? Não tem uma opinião certa e não tem uma opinião errada, cara. Eu posso gostar de um, você pode gostar de outro e tá tudo bem. O que eu vou fazer aqui é falar sobre as qualidades e defeitos de cada um e dar a minha opinião sobre qual dos dois eu acho melhor, qual dos dois eu prefiro, né, assistir, eu tenho mais confiança, tá bom? Vamos começar falando do Embiid, né? O Embiid, quando ele chega na NBA, né, se eu não me engano ele é do draft de 2015, ele chega com a expectativa e com a esperança de trazer a era dos pivôs de volta, né, cara? Porque em Kansas, o Embiid foi simplesmente muito bom, foi muito dominante, né? Ele acabou tendo uma lesão bem grave, mas que não tirou ele do top 3 daquele draft. E ele demorou a estrear, né, cara? Ele demorou 2 anos para estrear, mas quando ele estreou, cara, foi uma temporada simplesmente absurda, cara. Quando o Embiid se estabilizou em questão física, em questão de lesões, a gente pôde ver como que esse cara é dominante, né? Hoje o Embiid é um dos pivôs mais completos que a liga tem. Na verdade, na minha opinião, ele é o mais completo que a liga tem, pensando nos dois lados da quadra, né? Pensando em ataque e em defesa. No ataque, o Embiid é realmente uma máquina. Tá? O Embiid ele é absurdamente forte, mas ao mesmo tempo ele tem muita habilidade, ele tem uma boa capacidade de gerar separação. Nessa temporada, por exemplo, ele melhorou demais o seu arremesso de média distância, cara. E ele tá criando seus arremessos sozinhos, algo que alguns anos atrás era inimaginável para um pivô, né? O pivô ele sempre foi visto como um cara que finaliza jogadas, não um cara que cria suas próprias jogadas.
E o Embiid não. O Embiid é um cara que finaliza muito bem, mas ele também consegue criar o seu próprio arremesso. Isso é um baita de um diferencial. O Embiid é aquele jogador que pontua de média, longa e curta distância, ele é muito dominante, né? De costas pro adversário, o Embiid para mim é o melhor da liga. Ninguém consegue superar ele, porque ele tem uma capacidade de domínio, de giro, né? Tem uma leitura tão boa de espaço e alia isso com sua força física extremamente absurda, você tem um jogador imparável. E para mim esse é o rótulo do Embiid. Tá? O Embiid é um jogador imparável. Você não consegue parar o Embiid. Nessa temporada, a gente está vendo como o Embiid é dominante, porque o único jeito que os times estão tendo de conter um pouco o ímpeto ofensivo do Embiid é fazendo falta nele toda hora. Só que os times acabam sofrendo, porque quando o Embiid vai para a linha de lance livre, ele converte. Porque o Embiid tem uma taxa de aproveitamento no lance livre muito boa. Por quê? Porque o arremesso dele é extremamente refinado. É um toque muito suave para a cesta. E isso é dele, né? Ele sempre teve esse toque suave. Foi algo que ele trabalhou sempre. Então o Embiid, para mim, ele é aquela junção perfeita de técnica e força. O Embiid é esse jogador incrível. Obviamente que o Embiid tem alguns defeitos. Como, por exemplo, ele não cria tão bem para seus companheiros. O Embiid não é aquele cara que vai ficar distribuindo assistência toda hora. Não, o Embiid é aquele cara que vai monopolizar a bola. Vai pegar a bola, vai jogar de costas, vai na média distância, vai infiltrar. Esse é o Embiid. Ele não é o cara que vai pegar a bola e ficar buscando seus companheiros. Esse não é o jogo do Embiid. E na teoria, o pivô é para fazer isso mesmo. O pivô não tá ali para criar para os outros. Ele tá ali para criar ou para ele ou para finalizar a jogada. Então eu nem sei dizer se essa falta de habilidade de playmaker é de fato um defeito do Embiid. Porque na teoria não era para o pivô fazer isso. Mas o que eu sei, e eu posso cravar aqui, é que o Embiid é sim o pivô mais completo da liga. Porque ele é absurdo no ataque e é absurdo na defesa. E pra mim, cara, isso é muito grande, cara. Isso é muito maravilhoso, né? A gente ter um jogador desse nível na NBA hoje. E o Embiid, pra mim, cara, ele caminha a passos largos para se tornar o jogador mais dominante da liga, né? Hoje esse rótulo é do Giannis, mas se o Embiid se mantiver nessa pegada até o final dessa temporada e conseguir ter pelo menos mais uns 2 anos nesse mesmo nível, eu não sei se o Embiid supera o Giannis. Talvez o Embiid se torne esse cara imparável. Talvez o Embiid supere o Antetokounmpo e se torne esse jogador que ninguém consegue parar, porque tudo caminha para isso. Falando agora do Jokic, cara, o Jokic, ele é um dos casos de sucesso mais absurdos que a NBA já teve, né? Um cara que foi escolha do final do segundo round, né? Ele, nas 2 primeiras temporadas dele, ele basicamente não jogou, porque no Denver ele era banco do Nurkic, né? O Nurkic também, que era um pivô que tinha um potencial muito grande, só que acabou não chegando no seu potencial máximo, mas o Jokic era banco do Nurkic. Mas quando o Jokic entrou de fato como titular no Nuggets, ele realmente mudou a posição de pivô. Ele mostrou que um pivô não é só esse cara bruto, que o pivô pode ser um jogador cerebral. E isso pra mim é o rótulo, né? Se o rótulo do Embiid é imparável, o rótulo do Jokic é cerebral. O Jokic, pra mim, ele é o pivô com o maior QI de basquete da história da NBA. Nenhum pivô na história da liga teve a capacidade de passe e leitura de jogo que o Jokic tem. O Jokic, ele é o único pivô que joga mais fora do garrafão armando do que dentro do garrafão. Ah, Luiz, você tá dizendo então que o Jokic é soft? Não, eu tô dizendo que o Jokic, ele é tão genial que ele não precisa ficar dentro do garrafão todo momento para pontuar e para ser participativo no jogo. O Jokic ele consegue impactar o jogo de diversas formas diferentes. Seja armando para seus companheiros, aí sim ele tem algo que o Embiid não tem, que é essa capacidade de criação para os seus companheiros. Ele é esse cara de puxar contra-ataque. Impressionante capacidade de contra-ataque do Jokic. Em várias situações do Denver, quando ele pega o rebote, ele mesmo é o cara que leva o time para frente e normalmente ele acha os seus companheiros. O Jokic, ele é, em essência, um armador que joga como pivô. É isso. Essa é a definição do Jokic. Mas, obviamente, que o Jokic também não é só pontos positivos. O Jokic tem algumas coisas negativas.
Né, o Jokic de costas pro adversário, ele não tem a mesma qualidade do Embiid, por exemplo. Né? Ele é um jogador que ele é melhor estando de frente. Na média distância, longa distância, ele arremessa muito bem para 3. Obviamente que ele consegue pontuar também de costas para o adversário, mas não é o seu estilo favorito de atacar. Né? O Jokic defensivamente também, aí ele tem diversos problemas. Né? Ele melhorou temporada passada, tá? A gente tem que dizer isso, ele melhorou na temporada passada, mas ele ainda é um defensor abaixo da média. Né? Ele não é um grande defensor. Ele é um cara que rouba ali muitas bolas, mas ele, em essência, defendendo, analisando ele defensivamente, ele não é um defensor bom. Então isso aí é um problema para ele. Mas ele é tão genial no ataque, ele é tão cerebral, ele é tão mágico, que às vezes a gente até esquece que ele não sabe defender. Isso é muito louco. E enquanto eu tava falando aqui sobre os dois, eu tava pensando, cara, como é que eu vou decidir qual dos dois é melhor? Porque é realmente muito difícil, cara. São dois pivôs de um nível muito alto. Né? De um lado a gente tem um cara que é absurdamente atlético, muito dominante, no ataque é imparável e defensivamente ele é muito absurdo. E do outro a gente tem um mágico, a gente tem um mago na posição de pivô, o pivô com o maior QI de basquete. É importante salientar isso. O maior QI de basquete de um pivô é o QI de basquete do Jokic. O Jokic é isso. O pivô mais cerebral que a liga já teve, o pivô mais diferente que a liga já teve. Então é muito difícil decidir. Por isso que eu falei no começo que é total gosto. É total gosto de quem tá analisando. É muito particular isso. Para mim, né, para dar o decreto, para mim o Embiid é melhor do que o Jokic, tá? Para mim o Embiid, por ser esse cara dominante no ataque e dominante na defesa, ele se torna um cara melhor para mim, tá? Mas talvez eu prefira assistir o Jokic jogando, porque ele é esse cara imprevisível. Você nunca sabe o que ele vai tirar da cartola. Se ele vai achar um passe, passando pelas costas, sem olhar, olhando pro lado. Ele tem essa magia dentro dele. Mas pensando em, objetividade, o que eu quero de um jogador dentro do meu time, talvez eu queira o Embiid ao invés do Jokic. Porque o Embiid, ele é muito absurdo no ataque, ele não cria para seus companheiros, mas ele é muito absurdo no ataque, e defensivamente ele vai me entregar uma defesa de elite. Então, pelos meus critérios de gosto, eu prefiro o Embiid. Mas essa disputa para mim é total gosto. E o mais maluco para mim é que pro futuro da liga, esses dois tendem a ser esses grandes rivais. Temporada passada já ficou entre os dois a corrida de MVP e nessa temporada pode novamente ficar entre os dois. E, cara, o importante para mim, independentemente se você achar o Embiid ou o Jokic melhor, para mim o importante é que os pivôs ainda são estrelas na liga. O maior medo dos fãs antigos de NBA era que a posição de pivô morresse. Mas vendo esses caras, Embiid, Jokic, Towns, Gobert, Ayton, Miles Turner e vários outros, a gente tem a tranquilidade de falar que não, a posição de pivô não morreu e não vai morrer, porque a tendência é os pivôs serem muito melhor trabalhados e cheguem na liga com um diferencial a mais. Então, não é que a posição de pivô morreu, ela simplesmente mudou. E, na minha opinião, mudou para melhor. Porque hoje temos pivôs muito mais técnicos, muito mais cerebrais, como Jokic e Embiid. Mas aí, irmão, qual que é a sua opinião? Quem você acha melhor, Jokic ou Embiid? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha. Aproveita também para deixar o seu like e se inscrever no canal, que é extremamente importante para o conteúdo chegar sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Brigadão mesmo a você pela sua audiência, tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, turma!